Pedra versus magia. Para que nós temos castelos e fortificações e ambientes onde a magia resolve tudo? É uma discussão livre, então Marcelão, Mr. Salada, o homem que considera que a magia faz parte da realidade, aquele que assiste os comerciais de fim de ano e sente esperança no mundo melhor. Como é que é essa relação pedra versus magia? Eu diria que hoje, inclusive, é um novo dia de um novo tempo. Começou. Cara, tem uns aspectos assim. Primeiro, mesmo em cenários de magia, nem todo mundo tem magia. Nem todo mundo tem magia. Nem todo mundo é usuário de magia, nem toda magia. Nem toda magia é disseminada. Então, assim, você pode fazer um cenário que tem magia, mas não é uma coisa que todo mundo tem acesso o tempo todo, ou que é mais restrito, ou que é caro, ou que, enfim. Né? Mas eu acho que mais do que isso, nada impede você de utilizar magia para fortalecer as suas construções. Então, assim, eu tô lendo agora, porque eu comecei a ler o ciclo da... Ele lê. Eu leio, eu sou muito letrado. Eu tô lendo o ciclo de Terra-Mar, que é uma, salvo engano, uma tetralogia da Ursula Le Guin de fantasia. E aí o primeiro é o Feiticeiro de Terra-Mar, e agora eu li esse final de semana, eu li semana passada, agora eu tô lendo As Tubas de Atuan. E ele fala muito disso, assim, ele mostra como naquele cenário os feiticeiros são pessoas com uma predestinadas ou com um tipo de predisposição, que são treinadas numa academia, e depois de lá eles vão para cidades que estejam dispostos a pagar pelos serviços deles. Na maior parte do tempo, como é num arquipélago, na maior parte do tempo eles vivem ali para fazer controle de clima, umas magiazinhas assim para aventar para os marinheiros, ou evitar maiores prejuízos de tempestades, aquelas coisas todas. Mas algumas coisas que eles fazem são justamente magias de fortalecimento. O cara faz uma magia para fortalecer um barco, para o barco ficar mais resistente, não sei lá. E eles fazem magias de proteção e fortalecimento de prédios, que sejam prédios especialmente relevantes. E os prédios da escola de magia são protegidos de qualquer tipo de influência mágica. Então, assim, não existe uma oposição imediata. Né? Você pode fazer uma combinação de elementos que permita que você tenha... Se você tem magia e a magia disseminada, nada impede que você tenha magias de proteção disseminadas também, que ajudem a proteger as estruturas de pedra, que sejam, como a gente falou, residências de pessoas importantes, ou prédios militares estrategicamente relevantes. Então faz sentido que se você tem magias que podem estragar, você também tem magias que podem proteger. Mas mais do que isso, mecanicamente falando, a proteção de pedra num D&D para a vida, por exemplo, ainda é bastante relevante. Uma bola de fogo, dependendo da forma como o mestre entende o cenário, uma bola de fogo pode fazer um estrago considerável em algumas situações, mas ela provavelmente mal vai arranhar uma boa parede de pedra. Muitas das magias que você tem acesso de baixo nível, ou até de nível intermediário no D&D, vão fazer pouquíssimo efeito numa boa muralha construída numa cidadela ou numa fortaleza. Eu sei que ele falou, é só para ressaltar que se você soltar uma Fireball, tá com a magia axiomática para transformar numa má bola de fogo, que vai acertar uma boa muralha, e aí por ter tendências opostas vai fazer mais dano. Vai dar dano agravado, exatamente. Se a muralha for de... Às vezes a muralha é neutra e boa, por exemplo, né? Que é muito melhor do que a muralha caótica e boa. A muralha caótica vai por embora. Outro lado... Por outro lado, por mais que magia seja forte também, mesmo num mundo sem magia, já existiam armas de cerco, já existiam outras coisas que colocavam uma boa muralha em frangalhos, né? Depois então que inventaram a pólvora, aí novamente a gente evoca a Helm's Deep aqui, né? Depois que inventaram a pólvora, ficou ainda mais temerosa a vida das muralhas, porque ficou mais fácil de explodir as bases e fazer com que deixe de ter uma resistência tão grande. Não precisa ter magia, né, para poder... Aí da mesma forma que, como criou-se artifícios de defesa, a gente não falou, a gente tem na lista de papos falar sobre armas de cerco, né? Uhum. Mas nós falamos de como algumas. Como criou-se artifícios para defender muralhas, com aquela parada de óleo quente, o próprio... Como é que é o nome da muralha lá que o Vermelho falou e outras coisas. Também pode-se criar artifícios para proteger magicamente as muralhas ou as defesas. Se você possui ali artifícios físicos para defender contra
ataques físicos, você pode ter ali runas, sistemas de defesa mágica, etc., que vão proteger sua muralha, proteger seu castelo contra ataques mágicos. Né? Exato. Eu vejo a seguinte questão, cara. A magia num cenário de RPG, ela é tão forte quanto o mestre quer que ela seja. Por que disso daí? É mais ou menos assim. O grupo tem um mago lá. Aí chega numa cidade, tem uma torre de mago. E aí ele vai numa vila, tem um mago lá. Aí ele chega lá no castelo, tem um conselheiro mago e mais um monte de mago. E tem clérigo adoidado. Aí vai ter uma guerra, aí você tem 150 arqueiros, você tem 30 cavaleiros, você tem 50 de infantaria e você tem 15 magos. Cara, a magia ali é forte. A magia nesse cenário é forte. Então, os caras vão fazer de tudo para fortalecer os ataques e ao mesmo tempo o mestre vai ter que fazer de tudo para tudo ser protegido. Não dá para adivinhar nada aqui dentro, não dá para localizar nada aqui dentro, nenhuma magia de adivinhação passa dessas muralhas. Eu tenho itens para todo mundo para não ser localizado, para não ter leitura de mente, para não ter controle, para não ter... Então você está tratando de um nível elevado. Também aqueles cenários em que a magia não é tão forte. O mestre pode falar o seguinte, cara, o mago tem um mago que é conselheiro do rei? Tem, mas é um mago conselheiro do rei. Tem um mago que é do grupo, tem um mago que é de outro lugar. E a escola arcana tem 4 caras estudando magia lá. Então quando chega uma galera com catapulta, chega a galera com flecha e com cavalo... Cara, o mago protege o rei, cara. O mago protege aquele cara ali, aquela localização. O resto é pedra contra pedra e assim vai. Mas o que eu vejo a galera fazer é geralmente criar magos e usar os magos de uma maneira em que as paredes se tornam impotentes. Tipo os filmes do Avengers, né? Os Vingadores. Thanos chega lá com o exército, de repente sai abrindo portal e chegando galera. Que tanto de gente, pá. Ou seja, não precisa ter problema de transporte, não precisa ter problema de logística, você não tem atraso, você não precisa. Pelo menos é uma desculpa mais sincera, é um uso mais sincero do que Game of Thrones, que as viagens que duravam 2 meses passava a durar, fazer 2 viagens no mesmo episódio no final. Então assim, o que você tem que fazer quando você for usar é regrar isso daí, cara. Porque realmente você não vai precisar de paredes fortificadas se você tem magia descontrolada no seu cenário. Ela não vai funcionar porque os caras vão fazer portal dentro da sua fortaleza. Então dá uma pesada, dá uma olhada. Porque enquanto eu acho que a magia tinha que ser um troço mais controlado, um troço de difícil acesso, porque se hoje você tem uma galera bem diminuída, que tem paciência suficiente para sentar na cadeira 30 anos da vida para ter um doutorado, no RPG o mago é o doutorado, cara. O clérigo é o doutorado, é o cara que teve que estudar, que teve que se empenhar. Então não tem motivo de você ter numa taverna uma quantidade quase igual de combatentes e magos.